Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje o nosso vídeo vai ser vídeo diferente aqui no canal, tá? Vai ser um vídeo bastante diferente. Você sabe que eu posto aí no nosso canal vídeo de reflexões, de orações, enfim, até de corinho tem, né? Sou louvo corinho. Então, irmãos, hoje eu quero fazer um relato da minha vida, tá? Vim trazer aí um relato da minha vida. Pra quem não me conhece, eu sou o Missionário Anderson Mascarenhas Oficial. É o nome do nosso canal, tá? Eu escolhi para trazer isso. No nosso canal tem reflexões, meditações, pregações, tá? Como eu prego nas igrejas também. Sou muito convidado para a glória do Eterno para fazer pregações. E hoje eu quero trazer, irmãos, um relato. Não sou de falar este relato da minha vida. Quem me conhece sabe que eu não sou de falar isso. Eu sou um pouco reservado, né? Não porque eu tenho vergonha, não, jamais. Isso aqui eu sou muito extrovertido nessa parte, tá? Irmãos, eu particularmente quero trazer um relato da minha vida em relação às drogas, em relação à prostituição. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouco grande, mas eu vou tentar fazer dividido, tá? Vou dividir ele em duas partes ou em três, tá bom? Para que não venha enfadar muitos irmãos, que esse não é o meu objetivo. Irmãos, eu quero fazer menção aqui de agradecer a Deus por hoje e agradecer a Deus por tudo que aconteceu até hoje em minha vida. E agradecer a Deus pela sua vida também. Irmãos, se o barulho que os irmãos estão ouvindo aí atrás aí do som, peço perdão porque eu moro aqui, tá tendo uma construção aqui, tá bom? Peço para os irmãos me perdoar pelo barulho, mas a gente vai fazer o máximo para tirar esse barulho no nome de Jesus Cristo. Irmãos, então eu, como todos os jovens, tá dentro da igreja, eu nasci no berço evangélico, meus pais são pastores, tá? Nasci no berço evangélico, porém, como todo jovem, aos 13, 14, 15 anos, quer dar uma fugidinha para fora da igreja. E foi o meu caso. Eu conheci o mundo um pouco mais cedo, tá? Conforme a adolescência. Conheci o mundo cedo. E o que aconteceu? Conheci um rapaz dentro da igreja. E ele não era convertido. Ia lá, cultuava. Porém, ele veio do mundo, veio das drogas. E até hoje esse jovem, me parte o coração, ele tá preso, né? Tem família, tem filho e tudo, mas está preso. Esse rapaz, ele conheceu eu. E ao conhecer eu, ele começou a fazer uma proposta para mim. Qual foi essa proposta? Vamos fumar um baseado? Vamos fumar uma maconha, como vocês conhecem? E ali, queridos, eu não conhecendo, era leigo. Sabe aquela pessoa leiga? Não que eu tenho hoje. Hoje eu tenho a se expressar. Eu era muito calado, muito fechado, muito vergonhoso. Hoje não, hoje eu sou, graças a Deus, muito mais extrovertido do que eu imagino. Saí da igreja, eu tava meio cambaleando, sabe? Não tinha muito contato no grupo de jovens, na época que eu era da igreja. E olha que o grupo de jovens, ele ia nas casas. Hoje falta isso na mocidade de hoje em dia. Chamar os jovens para dentro da igreja, chamar os jovens para louvar, para orar. Hoje falta, eu sinto muita falta disso. Hoje com 29 anos de idade, jovem, muito jovem que eu sou também. E ali, irmãos, eu fui conhecer o que era maconha, o que era o baseado, como é chamado aí no mundo. E desse baseado, irmãos, eu pude perceber o quanto foi difícil. Eu fumei maconha e ali eu estava num grupo de jovens da igreja. E ali eu senti um temor tão grande, irmão, que ao fumar maconha, no outro dia, eu fui para a igreja envergonhado. Minha mãe não sabia de nada, meu pai também não. E ali eu particularmente fiz o quê? Fiquei de banco, eu mesmo me coloquei de banco na igreja. A pastora não entendeu nada do que estava acontecendo. Eu depois expliquei a ela o fato. E ela até hoje, a pastora, ela até hoje deve lembrar disso. O temor que eu tinha, né, até hoje. E então, por ser um jovem, irmão, eu me abstinei. Senti o gosto daquela droga, daquele sentido pra mim. O meu mundo daquele dia mudou.
de um trago de maconha foi até ao afundar. E ali, irmão, eu fui esfriando, né? Porque uma vez que você faz parte daquela situação que você tomou naquele exato momento, daquele trago que eu dei, meu mundo desabou, meu mundo saiu de cena. Eu fiz o quê? Eu me desviei. Pude ter certeza que eu me afastei da igreja e também da comunhão com os meus irmãos. E ali, queridos, eu pude perceber que o mundo foi virando. Comecei a andar em função de jovens, e ali em função de jovens eu não conhecia nada, entendeu? Eu particularmente apanhei. É complicado. Mesmo na função tinha aquelas pessoas traíras, né? Trairagem. Eu vivi no meio de função, vivi no mundo daqueles camaradas que se diz ser criminoso, e ali eu apanhei do inimigo, né? O adversário usou-me muito. E depois eu fui conhecendo o mundo, conhecendo as drogas, conhecendo a prostituição, conhecendo as coisas. E quanto mais você mergulha no lamaçal, mais profundo você fica naquele mar, aquele submerso mundo de ilusão. E depois dessas funções aí, eu não gostei mais da maconha, e eu fui fazer parte do quê? Da cocaína. E para quem não sabe, é uma coisa muito profunda, né? Foi fazer parte deste, né? Posso falar aqui muito para não dar spoiler aqui no nosso vídeo. E ali, queridos, eu fui fazer parte ali da função da maconha, daquele moleque, daquela molecada, né? Saía da escola, fazia aquela função atrás da escola e etc, né, irmãos? Fui fazer, né, parte de outra função. E a função mais perigosa, a função onde tinha muito traficante, gerentes, né? E aí, enfim, né, irmão? Até mergulhar no mais crime aí que hoje conhece, né? E ali, queridos, eu pude entender que a vida que eu estava vivendo naquele momento estava machucando alguém. Minha mãe, ela foi muito ferida. Hoje até ela tem olheiras aqui nos olhos. Mulher sofrida, pastora, que ora até hoje eu dou valor à minha mãe, graças ao meu bom Deus. E a mulher que ora, que geme, que chora. E ali eu comecei a andar com outras funções, né? Ali bebendo heli, aquele negócio, aquela bebida, né? Aquela bebida que mistura com energético, né? Que você sabe muito bem. John Walker, sei lá, Black Label. Então eu bebia muita cachaça, E ali teve um certo dia que eu particularmente fui a um bar que até hoje esse bar existe, que é o bar onde ficam muitos criminosos, muitas pessoas que vivem ali naquela vida. Eu particularmente estava ali naquela rua. Naquele bar, irmãos, aonde tem o bar, na frente daquele bar tem casa de construção, né? E ali tem uma escada, e dentro daquela escada, eu sentava-me. Era um certo dia, acho que era uma quarta-feira, acabou-se o culto da igreja, passou uma irmã, e eu tava ali meio que começando a minha noite, né? Começava a dar 6, 7 horas da noite, já tava meio que minha condição, não tinha dia pra mim, não tinha dia. E ali eu tava fazendo o quê? Fui curtir com os camaradas, fui curtir com os traficantes ali, fui beber. E ali eu sentei-me naquela escada da frente daquele bar, e passou uma irmã, que era a passagem deles mesmo. Aquela calçada ali, que existia aquela escada, era a passagem dele. Hoje essa irmã dorme em Cristo, eu já não tá entre nós mais. Ela passou, e ela pôs a mão no meu ombro e diz: jovem, Deus tem algo, da terra e pima, Deus tem algo muito grande na terra com você. Deus tem uma obra grande com você. Jesus te ama. Eu falei amém. Simplesmente, irmão, se eu tava com um copo ali de cerveja não, com um copo de cachaça, alguma coisa, que não era muito fã de cerveja, era mais cachaça, pra você ver como o negócio era muito pesado. Eu guardava, eu escondia porque eu tinha vergonha. E aquela vergonha, aquele temor, hoje eu falo que é temor, antigamente eu falava que era vergonha, temor de ver uma irmã passar com a Bíblia na mão, com um rapaz passar com a Bíblia, que me conheceu no Evangelho,
vê eu naquela situação. Uns vão julgar, lógico que isso aí vai ter apontamento. Uns vão falar, tá vendo o filho da fulana de tal, tá ali naquela vida. Mesmo dentro da igreja existe esses certos oponentes, né? Essas certas opostas pessoas que vivem falando. E eu quero trazer esse testemunho para edificar você, mãe, você, jovem, que está neste mundo. Você, mãe, que luta pelo filho, que luta pelo seu esposo, luta por alguém que você vê, Senhor, não tem mais solução. Eu quero trazer esta mensagem para edificar a sua vida, para dizer para você que ainda tem solução. Lucas 1,37 diz: porque para Deus não há nada impossível. Para mim foi impossível. Para você possa estar sendo impossível. Mas para Deus não há nada impossível. E ali, irmãos, foi passando o tempo. Eu estou resumindo, tá, irmão? Que é muito grande. Foi passando o tempo, eu estava afundado nas drogas, na prostituição e etc. E aí, só que eu escondia da minha mãe. Aí chegou um certo momento que eu não pude mais esconder da minha mãe que eu estava usando droga, que eu estava bebendo e tal. E ali escancarou a situação. Depois de escancarar, irmão, eu pude perceber. Eu estou resumindo e eu vou contar essa parte mais profunda do meu relato. Minha mãe já estava percebendo que eu estava nas drogas, já estava percebendo que eu estava no mundo. E ali eu pude entender que aquela mãe, ela fez como Ana. Eu não conhecia a palavra como eu hoje conheço hoje. Como eu sei a intimidade que eu tenho hoje. Minha mãe é uma mulher não para envergonhá-la, mas para honrá-la. É uma mulher que ela só sabe escrever o nome dela. Para a glória do Senhor, ela está estudando, ela está desenvolvendo. Mas naquele momento, naquele dia, uma mulher que não tinha oratória como eu tenho hoje, não tinha hermenêutica, exegese, teologia, mas teve um joelho dobrado, joelho no chão, e ali ela pôde entender que se ela clamasse por um Deus, ele ouviria. Minha mãe, ela fez uma coisa de louco, uma coisa que só Deus sabe, só ela e Deus sabe. Eu vi com meus próprios olhos, um dia eu virado, pude ver. Ela falou que não aguentava mais para Deus, ela falou que não aguentava mais. Ela pegou uma cadeira, forrou aquela cadeira, dobrou os joelhos no chão. Em algumas partes das ministrações que eu prego, eu falo isso. Ela dobrou o joelho no chão e clamou a Deus. Ela falou: Senhor, eu não aguento mais. Ela chorou ali. Primeiro ela colocou aquela cadeira e convidou Jesus a sentar naquela cadeira. Olha como profundo, irmão. Ela convidou Jesus a sentar naquela cadeira e ela chorou. Eu vi com meus próprios olhos uma aliança ao redor dela e daquela cadeira, entre ela e a cadeira, de lágrimas, uma aliança. E era Deus fazendo a aliança com a minha mãe naquele dia. Meu irmão mais novo e minha sobrinha, eles começaram a zombar da minha mãe, zombar ali daquela situação que minha mãe estava fazendo. E eu falei para eles ficarem quietos, calarem, deixar minha mãe orar, porque eu estava tendo um temor e eu respeitei aquele momento. Eu respeitei aquele momento que eu me dei. E para a glória de Deus, irmão, minha mãe orou a Deus, fez como Ana: por este menino orava eu, e o Senhor me respondeu. Eu estou resumindo, o relato é muito grande, eu estou resumindo para você entender o que Deus pode fazer na sua vida. Você, mãe que ora a Deus, você, mãe que tem um propósito, que às vezes seu filho está na droga, seu filho está na bebida, na prostituição, você que tem uma filha também que está aí nas drogas, neste mundo de horror. Eu sei que esse testemunho, como jovem que sou, pode trazer esperança para a tua vida, para a tua casa. Você que tem um esposo que está aí perdido, você que falou para Deus que não aguenta mais, Jesus ainda está de pé, Jesus ainda está conosco, Jesus ainda está, como Isaías falou, atento a ouvir o teu clamor. Os ouvidos dele não estão agravados para que não possas ouvir, e as mãos deles não estão fechadas para que não possas salvar. Deus, ele pode salvar a sua casa, sim. Deus, ele pode salvar a sua família, sim. Um jovem que antigamente viveu no crime, viveu na loucura, viveu nas drogas, hoje está aqui para a glória do eterno Jesus, para falar que ainda tem esperança,
que ainda você pode ter certeza. Hoje, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante toda essa situação, mesmo naquele tempo, eu indo para a igreja, naquele momento, Deus levantava profeta e falava a minha história. Até hoje eu prego a palavra do Senhor, eu tenho temor até hoje. Só que uma profecia também que ficou marcada, e não sei se naquele momento me deu medo, que uma pastora, pastora chegou na porta, ela ficava na porta, ela era porteira na época da igreja, ela era obreira, missionária, eu não vou citar o nome dela aqui, a missionária, ela chegou pra mim e falou: jovem, o meu Deus manda te dizer. Eu tava na igreja já tava firme, o meu Deus, firme naquele momento, cambaleando, não aguentava muito como hoje eu aguento pancada, choro, fico quieto, faço reflexão no meu momento triste, ela pegou e falou assim: jovem, assim manda Deus te dizer, se você sair da igreja, colocar o seu pé no mundo, Ele vai ceifar a sua vida, Ele vai te matar, Ele vai te levar. Rapaz, eu não pensei em voltar. Quem quer morrer, irmão? Quem quer morrer? Eu prefiro morrer com Cristo do que morrer no mundo. Então assim, irmãos, hoje eu tenho ciência disso. Hoje eu tenho ciência do Senhor. Eu estou contando esse testemunho para você entender que há um Deus que pode fazer isso pela sua vida. Há um Deus que pode mudar a sua história, a história da sua casa. Há um Deus que fez uma promessa à mãe de Sansão, mulher de Manoá, que era estéril, pediu um filho. E através daquele filho, você pode ter certeza que toda a mulher que Deus fez uma promessa aos filhos dela, o que eram? Ana, Samuel foi rei, sacerdote e juiz. Olha o que Deus fez desde o ventre da mãe de Jeremias ter formado um profeta. Sansão foi quem? Sansão foi aquele homem forte, com cabelos grandes, que foi nazireu de Deus, sacerdote e nazireu de Deus. Deus tem uma promessa na sua vida, mãe. Deus, jovem, tem uma promessa na sua vida. Você que está nas drogas, você que está no crime, você que está me ouvindo, o mesmo Deus que até hoje faz promessa e que falou que iria me levantar e fazer um grande homem nas nações, um grande missionário. Eu acredito e tenho convicção disso, que Deus ele pode fazer, mas há um tempo para que Deus possa fazer. E eu acredito que está chegando esse tempo de Deus soprar o nosso nome, o nome dele para a glória do Senhor em todos os lugares. Um dia eu era aquela pessoa que ninguém dava nada, as pessoas não davam nada, mas hoje eu tenho convicção que hoje Deus fez comigo e Ele vai fazer na tua vida. O mesmo Deus que transformou aquela água em vinho naquela festa, naquele casamento, Ele pode fazer da água e vinho transformar a vida do seu filho, transformar a vida do seu esposo e até mesmo te transformar, mãe. Transformar a sua história. Você que está perdendo as forças de orar, faça como a minha mãe. Faça uma loucura aí espiritualmente falando. Dobra aí um tapete, ora naquele tapete, faz a sua loucura, irmão, faz a loucura espiritual, que Deus ele pode fazer tudo. Eu, como hoje que sou teólogo, hoje eu posso falar que isso é loucura, mas quem tem um testemunho de milagre sabe que ali Deus ele, irmão, Deus ele antigamente não fazia com Eliseu. Eliseu pegava sal e jogava naquela água e transformava da água amarga para água doce através de uma capa. Eliseu jogava no Rio Jordão e aquele rio se dividia. Moisés, irmão, isso é loucura para os nossos olhos. Nós que somos teólogos hoje sabemos que isso aí, Deus ele pode fazer tudo, irmão. Deus ele faz aquilo que o homem não faz. Então eu quero trazer este relato, este pequeno testemunho de um ex-drogado, um ex-traficante, um ex-bêbado, um alcoólatra, um ex-jovem que saiu da igreja para ser hoje um grande missionário, um grande homem de Deus. Provei de um pouquinho. Eu vou depois pedir a Deus força, fazer a segunda parte aí. Eu fiz só uma resumida, tá bom? O vídeo ficou um pouco grande, mas eu fiz uma resumida para você entender que Deus é na sua vida, tá? Eu deixo a paz do Senhor e estou encerrando aqui hoje este vídeo, tá? E dizer para vocês, irmãos, que ainda dá tempo, tá? Você que não é inscrito no meu canal, se puder, por favor, inscreva.
compartilhe para mais pessoas, tá? Compartilhe para mais pessoas. Compartilhe para alguém que você quer que veja este vídeo, que Deus ainda pode fazer milagre. Deus sim pode fazer. O povo está dizendo que Deus não faz milagre no século 21. Ele faz sim, irmão. Ele faz sim. O nosso Deus, ele faz aquela pessoa que está com câncer ser liberta do câncer. Eu creio em Deus que Ele pode fazer isso. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe, curte, comenta também. Vai ser bom para nós, tá? Deus abençoe todos. Fique com Deus.